Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a nona questão da prova da Prefeitura de Praia Grande do ano de 2021 da Banca IBAN. É uma questão que fala sobre osteosarcoma. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? O osteosarcoma é um tumor maligno primário mais comum no osso. Os homens são mais comumente afetados do que as mulheres. Mobilidade dentária, tumefação e parestesia podem se encontrar entre os sintomas. O texto acima está, letra A, incorreto, pois se trata de uma neoplasia benigna. B, incorreto, pois 80% dos casos acomete mulheres, sendo elas as mais afetadas. C, incorreto, pois parestesia e mobilidade dentária não são sintomas de osteosarcoma. E letra D, totalmente correto. Meus queridos, não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões. E vamos fazer uma super revisão sobre esse assunto. Vem comigo! Eu trouxe uma tabelinha super, hiper, ultra importante. Ela vai mostrar para a gente o nome das lesões benignas e malignas relacionadas ao tecido de origem. Então, no tecido fibroso, o tumor benigno mais importante é o fibroma. O maligno fibroso mais importante é o fibrosarcoma. Em relação ao tecido ósseo, benigno, osteoma, maligno mais importante, osteosarcoma. Cartilaginoso, o benigno mais importante é o condroma, o maligno, condrosarcoma. Tecido adiposo, tumor benigno mais importante, lipoma, o maligno, liposarcoma. Em relação ao tecido endotelial, o tumor benigno de vasos sanguíneos mais importante é o hemangioma, o maligno hemangiosarcoma. De vasos linfáticos, benigno mais importante é o linfangioma, o maligno linfangiosarcoma. Em relação ao tecido linfóide, nós temos uma exceção. Nós não temos benigno e o maligno é o linfoma. Agora, de tecido muscular, o tumor benigno de músculo liso mais importante é o leiomioma e o maligno, leiomiosarcoma. Tumor benigno de músculo estriado mais importante, rabdomioma, maligno, rabdomiosarcoma. E por último, os tumores epiteliais, benigno da camada espinhosa mais importante, o papiloma, maligno, carcinoma espinocelular. Benigno da camada basal nós não temos, e o maligno é o carcinoma basocelular. Benigno de tecido glandular, adenoma pleomórfico, e o maligno, adenocarcinoma. Meus queridos, guardem essa tabela, ela tem um valor absurdo para as provas de concurso público. Não dá para ir para uma prova sem ter essa tabela em mente. Vamos lá pontuar algumas coisas. O tumor benigno na cavidade oral, mais importante de todos, é o fibroma. E o tumor maligno mais importante de todos é o carcinoma espinocelular, o SEC, lembra? E agora, aquela exceção que eu falei para vocês, o linfoma. Prestem atenção que todos os malignos terminam em sarcoma ou tem carcinoma antes do nome. E todos os benignos têm oma no final. E aqui, o linfoma, quando falar linfoma, vocês têm que lembrar que ele não é benigno. Ele é um tumor maligno de tecido linfóide. As bancas gostam muito de perguntar sobre ele porque ele é uma exceção e a maioria das pessoas vão errar essa questão. E por último, nós temos aqui o osteosarcoma, que é o assunto da nossa questão. Ele é um tumor maligno de tecido ósseo. Se a gente soubesse somente essa informação, a gente já eliminava uma alternativa. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre o osteosarcoma. O osteosarcoma, ele pode ser basicamente de três tipos: central, superficial ou extraesquelético. O principal e mais importante, mais comum, é o osteosarcoma central. Alguns autores consideram os osteosarcomas dos ossos gnáticos de maxila e mandíbula como uma entidade separada. Por quê? Porque essas lesões exibem características e comportamentos biológicos distintos, diferentes. Importante, cerca de 6% de todos os osteosarcomas surgem nos ossos gnáticos, na maxila e na mandíbula. Idade média de ocorrência dos osteosarcomas gnáticos, 33 a 39 anos, o pico é na terceira, quarta e quinta décadas de vida.
tem predileção por homens, outra alternativa da nossa questão. Então, lembrar que osteosarcoma mais frequente em homens. A mandíbula e a maxila são envolvidas com frequência aproximadamente igual, segundo Neville, uma leve predileção pela mandíbula. E quando envolve a mandíbula, o local de maior ocorrência é o corpo da mandíbula. Depois a gente tem o ângulo, a sínfise e o ramo. Tudo que está grifado aqui, pessoal, são as informações mais importantes que vocês precisam memorizar. Achados clínicos em relação ao osteosarcoma. Os dois principais e mais importantes, aumento de volume e dor. Mas a gente também tem mobilidade dentária, parestesia e obstrução nasal. Achados radiográficos. Pode ter expansão e destruição da cortical e reação periosteal. E aí a gente vai ter aquele padrão característico de raios de sol. Raios de sol está presente em 25% dos osteosarcomas de ossos gnáticos. Quando falar de osteosarcoma, aspecto radiográfico para concurso público, tem que vir raios de sol. Uma outra informação importante é que a gente pode ter a presença do triângulo de Kohlmann, que é uma elevação triangular do periósteo. Vamos entender o que é isso? O triângulo de Kohlmann é um termo usado para descrever a área triangular de novo osso subperiosteal, que é criada quando uma lesão, frequentemente um tumor, no nosso caso o osteosarcoma, eleva o periósteo para longe do osso. Então, vem cá entender comigo nessa figura. Aqui a gente tem o osteosarcoma, e aí ele vai levantar o periósteo. E aí a gente vai ter a formação de um novo osso entre o osso normal e o periósteo, porque o osteosarcoma levantou esse periósteo. Então aqui, pessoal, nessa outra imagem, a gente consegue ver com maior clareza. A gente tem aqui o osteosarcoma, o osso sadio, a gente tem a elevação desse periósteo pelo osteosarcoma e aqui a formação desse triângulo de Kohlmann, né? Foi denominado de triângulo de Kohlmann essa região de novo osso formado, ok? Agora ficou fácil, né? Então, quando falar de osteosarcoma, a gente tem que lembrar radiograficamente dos raios de sol e do triângulo de Kohlmann. Ainda falando dos aspectos radiográficos, ocasionalmente pode ter reabsorção das raízes dos dentes envolvidos. E como é essa reabsorção provocada pelo osteosarcoma? É uma reabsorção radicular em pico, como resultado do estreitamento pontiagudo da raiz. Então, mais uma informação importante para memorizar é essa reabsorção radicular em pico. E também podemos ter um alargamento simétrico do espaço periodontal. E ele pode ser um importante indício para realizar o diagnóstico precoce do osteosarcoma. Entretanto, essa característica pode ser vista associada a outras lesões malignas. Então, a gente pode ter reabsorção radicular em pico e alargamento simétrico do espaço periodontal. Histologicamente, a gente tem a produção de osteoide por células mesenquimais malignas. E além de produzir osteoide, essas células neoplásicas podem produzir também tecido condroide e tecido conjuntivo fibroso. E dependendo da quantidade de cada um desses tecidos, seja de osteoide, condroide ou tecido conjuntivo, esse osteosarcoma pode ainda ser denominado, pode ser chamado de osteosarcoma osteoblástico, quando tem muito osteoide, condroblástico, quando tem muito tecido condroide, ou de fibroblástico, quando tem muito tecido conjuntivo fibroso. Em relação ao tratamento e prognóstico, o tratamento de escolha é a reseção cirúrgica. E o fator prognóstico mais importante é a possibilidade de se obter a remoção cirúrgica completa inicialmente. Então, lá no primeiro momento, conseguiu tirar todo o tumor? Ótimo, o prognóstico é melhor. Não conseguiu tirar todo o tumor? A gente já tem um prognóstico mais duvidoso. Lesões maxilares, quando comparadas com as mandibulares, são de recessão mais difícil, portanto, apresentam um pior prognóstico. E alguns pesquisadores vão dizer que existe um melhor prognóstico para os osteosarcomas dos ossos gnáticos, maxila e mandíbula, do que para os osteosarcomas de ossos longos. Eles vão dizer que é provavelmente pelo fato dos osteosarcomas gnáticos produzirem menor taxa de metástases. Em pacientes com osteosarcoma dos maxilares, a morte resulta com maior frequência
da doença local descontrolada do que de metástases à distância. Então, se um paciente morre por conta de um osteosarcoma dos maxilares, essa morte ocorreu provavelmente por uma doença local descontrolada do que por conta de uma metástase à distância. E quando a metástase ocorre por conta de um osteosarcoma agnático, o local de maior ocorrência dessa metástase são os pulmões. Quando a gente volta para a nossa questão, ela quer saber se o texto acima está correto ou incorreto. E se está incorreto, por que está incorreto? Então, na letra A, diz que está incorreto, pois se trata de uma neoplasia benigna. Não, pessoal, a gente sabe que o osteosarcoma é um tumor maligno de tecido ósseo. Então, alternativa A cai fora. B, diz que esse texto está incorreto, pois 80% dos casos acomete mulheres, sendo elas as mais afetadas. Não, a literatura fala pra gente que osteosarcoma tem uma predileção por homens. Então, letra B também cai fora. Letra C, incorreto, pois parestesia e imobilidade dentária não são sintomas de osteosarcoma. São sim, ele deixa bem claro que parestesia e imobilidade dentária podem estar sim associadas a osteosarcomas. E aí ficamos com a alternativa D, que diz que ela está totalmente correta, que osteosarcoma é um tumor maligno, os homens são mais afetados e a gente pode ter mobilidade dentária, tumefação e parestesia nestes casos. Pessoal, espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham aproveitado essa revisão. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão e te vejo no próximo vídeo. Tchau!